esses 5 julgados aqui, no mínimo um vai estar na sua prova, então preste muita atenção. Olá, queridos, tudo bem? Professor Marcelo Sobral por aqui para te passar os 5 principais julgados do STF em 2024 e depois da sua prova do TSE, agora em dezembro de 2024, você pode voltar aqui e me cobrar se pelo menos um desses julgados, quiçá 2, 3 ou todos, não estiverem na sua prova do TSE. Anota o que eu tô falando então, anota. Então presta atenção nesse quadro, eu já vou começar pelo final, ó. Eu já trouxe o quadro montado, eu vou sair para você printar a tela, ó, sair. Já printa a tela aí, por favor, que aí já começo pelo final te dando a informação do tema 1034 da STF, setembro de 2024, da DI 4899, agosto de 2024, da DI 7212, agosto de 2024, da DI 7228, fevereiro de 2024, e o tema 979 da STF de abril de 2024. Aí alguém pode falar assim, mas Sobral, setembro de 2024, o edital do TSE já estava publicado, então isso pode ser cobrado na prova? Olha, querido, atenção ao seu edital. Eu coloquei, inclusive, no materialzinho, se você estiver pela área do aluno, baixou na área do aluno, se estiver no YouTube, você vai baixar no link de descrição do vídeo, cláusula 14.33.1 do edital do TSE. A jurisprudência dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração dos itens, desde que, negritado, publicados até 30 dias antes da data da realização das provas. Como a prova ficou para dezembro de 2024, então setembro de 2024 pode cair na sua prova? Pode, mesmo que o edital já tivesse publicado, já estava publicado. Então, para quem não sabia, fique atento a essa informação agora. Então, mais uma vez, esses 5 julgados aqui, no mínimo um vai estar na sua prova, então preste muita atenção. Então, eu começo pelo resumo dos julgados, depois eu vou pegar um a um e vou destrinchar cada julgado desses aqui para vocês, beleza? Vamos lá, no tema 1304, qual foi a discussão? A discussão da regra existente do 4º no artigo 1º da Lei Complementar 64. O que é a Lei Complementar 64? A Lei das Inelegibilidades. Esse 4º, o Supremo entendeu que ele só aplica para julgamento pelos tribunais de contas. Logo, já vou te adiantando, não vai aplicar para julgamento pelo Poder Legislativo. Mais uma vez, o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64 só aplica para julgamento pelos tribunais de contas. Não vai aplicar para julgamento pelo Poder Legislativo. Mas, Sobral, eu caí de paraquedas aqui agora, eu não sei nem exatamente do que fala o tema 1304 do Supremo. Então, vai começando comigo. Vai começando a deixar a informação entrar. Tema 1304 trouxe qual informação? Que o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 64 só aplica para julgamento pelos tribunais de contas. E eu já estou te adiantando que não aplica para julgamento pelo Poder Legislativo. Mas, Sobral, afinal, o que é aplicar para o Tribunal de Contas e não aplicar para o Poder Legislativo? Daqui a pouco eu falo para você. Então, primeiro eu estou te dando a informação final, depois eu vou destrinchar a informação todinha para você. Mais uma vez que eu gosto de repetir, tema 1304, setembro de 2024, Lei Complementar 64, que é a Lei das Inelegibilidades, artigo 1º, 4º, só aplica para julgamento pelo Tribunal de Contas, não aplica para julgamentos pelo Poder Legislativo. A DI 4899, de agosto de 2024, falando da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Esse é mais fácil. Lá no 11, parágrafo 7º, artigo 11, vai falar de certidão de quitação eleitoral. E que na certidão de quitação eleitoral basta a apresentação das contas de campanha, independentemente de aprovação ou rejeição das contas. Essa vai ser a pergunta. Olha, igual eu estou falando para você no julgado de cima, no julgado de cima ele vai confundir. O parágrafo 4º aplica para julgamento pelo Legislativo? Não. Aplica apenas para julgamento pelos tribunais de contas. Quando cobrar isso aqui, vai perguntar a certidão de quitação eleitoral. Basta a apresentação das contas? Basta, independentemente de aprovação ou rejeição de contas. Então perceba, tem algo a mais que eu já estou te dando para você anotar, com a sua letrinha aí, exatamente. Então, ó, nesse primeiro que eu falei, só para julgamento pelo Tribunal de Contas, não alcança julgamento do Poder Legislativo. Nesse aqui, o que eu falei para você? Basta a apresentação de contas, independente da aprovação ou rejeição das contas. Vem comigo agora na DI 7212, também de agosto de 2024, falando o seguinte: criação e ampliação de benefícios sociais durante estado de emergência em ano eleitoral. Que ano eleitoral foi esse aqui? 2022. Houve uma criação e ampliação de benefícios sociais, os auxílios do governo, em ano eleitoral
durante o estado de emergência. Vem a pergunta, o Supremo entendeu que isso era constitucional ou inconstitucional? O Supremo entendeu que era inconstitucional, porque violava o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral previsto lá no artigo 16. Já te dei mais uma informação. Tá atento e tá anotando? O que eu tô falando para você? Que na DEI 7212, agosto de 2024, criação e ampliação de benefícios sociais durante estado de emergência e em ano eleitoral. Que ano eleitoral foi esse? 2022. Isso aqui veio pela emenda constitucional 123 de 2022, que foi publicada em julho de 2022, pouquinho antes das eleições, criando e ampliando benefícios sociais, trazendo o estado de emergência, mas era em ano eleitoral. E aí, o Supremo entendeu que isso violava o princípio da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16 da Constituição? Entendeu que sim. Logo, foi inconstitucional pelo Supremo. Anotou também? Artigo 7228. Depois eu vou explicar com mais calma. Terceira etapa da distribuição das sobras eleitorais. Ah, meu amigo. Você que está com o caderninho montado aqui com o tio Marcelo Sobral, você tem bonitinho montado no seu caderno a aula de sistemas eleitorais, onde eu explico desde a origem o que são os sistemas eleitorais e o sistema das sobras eleitorais, a regra das sobras eleitorais. E eu falei para você que na terceira etapa da distribuição das sobras eleitorais, todos os partidos participam. Informação extra, independentemente de cláusula de desempenho. Essa vai ser a graça. Quem participa da terceira etapa das sobras? Todos os partidos participam, independentemente de cláusula de desempenho. Anotou aqui também? E por último, o tema 979 da repercussão geral do STF diz que no processo eleitoral, a prova obtida por gravação ambiental, ela é ilícita, em regra, ela é ilícita. Mas, Sobral, eu ouvi dizer que tinha um tema do Supremo, eu já te falo, é o tema 237, querido, lá de 2009 do Supremo, falando que a gravação clandestina, aquela realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, que não tem ilicitude nesse caso, que é lícita. Esse tema 979, então, derrubou aquele tema antigo? Não. Esse aqui é específico do processo eleitoral. No processo eleitoral, a prova obtida por gravação ambiental, regra, ela é ilícita, mas tem um detalhezinho que eu preciso mostrar para você aqui também. Além do detalhe trazido no tema 979, eu tenho que também te explicar com calma que esse tema aqui não se confunde com o tema 237 da repercussão geral do Supremo. Então, vamos lá. Última revisão do quadro, para depois a gente começar a destrinchar cada julgado desse aqui. Tema 1304, Lei Complementar 64, que é a Lei das Inelegibilidades. Artigo 1º, 4º-A, vai aplicar só para julgamentos pelos tribunais de contas. Não aplica para julgamento pelo Poder Legislativo. A DI 4899, Lei 9.504, Lei das Eleições, a certidão de quitação eleitoral, para tanto, basta a apresentação de contas de campanha? Sim. Depende da aprovação ou rejeição das contas? Não. A DI 7212, criação ou ampliação de benefícios sociais, os auxílios do governo, durante estado de emergência em ano eleitoral. Qual foi o ano eleitoral? 2022. O Supremo falou que pode ou que não pode? Não pode, logo ele reconheceu a inconstitucionalidade. Qual foi a emenda constitucional? 123 de 2022. Foi publicada em ano eleitoral. O Supremo falou que não podia porque violou o artigo 16 da Constituição. A DI 7228, terceira etapa da distribuição das sobras eleitorais em eleição proporcional. O que o Supremo falou? Todos os partidos participam da terceira etapa da distribuição das sobras, independente de cláusula de desempenho. Tá no seu caderno aí ou tá em playlist no YouTube. Só assistir lá sistemas eleitorais. E tema 979 da repercussão geral do Supremo. No processo eleitoral, a prova obtida por gravação ambiental, regra, ela é ilícita. Mas tem um detalhezinho nesse tema? Tem. E tem também o tema 237 da repercussão geral do Supremo que eu não posso confundir? Tem. Mas tudo isso eu vou explicar com calma para você a partir do próximo bloco.